Aí a gente entra no segundo tópico da aula de hoje, que é a implementação de interface. Várias coisas a gente já viu, algumas a gente vai ir adicionando. Então, relembrando algumas coisas. A interface ela pode ser vista pela gente, e é vista pelo livro também, como um contrato. Um contrato em que diz que toda classe concreta tem que implementar todos os métodos que foram definidos nessa interface, ou seja, nesse contrato. Então, só para relembrar, isso daqui compila, o que eu tenho nisso? Eu tenho uma interface A, que tem um método abstrato x, só relembrando algumas coisas que a gente já viu, esse método ele é implicitamente público, né? Então, eu não preciso colocar o público aqui e nem o abstrato. E aqui eu tenho class B implements A. Essa sintaxe aqui está correta, mas esse código compila? Esse código não compila por quê? Porque ele bate justamente nessa regra que a gente está vendo aqui em cima. Essa classe B, ela é concreta ou ela é abstrata? Ela é concreta. Logo, ela é obrigada a implementar todos os métodos abstratos que estão acima da hierarquia dela, que não foram ainda implementados. Esse método x, considerando isso daqui, não foi implementado. Então, ela não vai compilar. Por quê? Porque a gente não implementou o método x. E aqui, se eu mudar, ó, o que eu tenho de diferença daqui para cá? Agora, pode ver que a interface A, opa, perdão, a interface A não muda nada, né? Ó, ela continua tendo só o método x. Porém, a minha classe B, ela passa a ser abstrata agora. Isso daqui compila? Compila. Por quê? Porque a obrigação de implementar métodos abstratos ainda não implementados, ela recai só sobre classes concretas. Classes abstratas ainda ficam imunes dessa regra. E agora, o que mudou desse anterior para cá? Ó? A minha classe B, ela ainda está abstrata, tá vendo? A minha interface A continua sendo a mesma coisa, mas agora surgiu uma interface C que tem um método Y. E aí, eu implementei agora uma classe D, que ela é abstrata, ela estende B, estende essa classe B, e ela implementa C. Isso daqui é possível? Isso daqui é completamente possível. Só para a gente relembrar que uma classe ela pode estender de uma determinada classe e ela pode implementar também, juntamente, outras classes. Então, isso daqui também compila. E agora, nesse caso, eu tenho a interface A, né, que tem um método x aqui abstrato, eu tenho a B que tem o y, e tenho a abstrata C, que implementa A e B. Isso daqui é possível? Então, esse exemplo aqui está só para a gente relembrar que, diferentemente do extends para a classe, eu posso, no caso da interface, implementar mais de uma interface. Então, isso daqui é sim possível, tá? E para esse caso, se eu não tivesse esse abstract aqui, aí essa classe não compilaria. Por quê? Porque para ela compilar, eu teria de implementar tanto o método x quanto o método y. Eu vou somando todos os métodos abstratos que existem no conjunto de classes que eu tenho. Então, aqui mais um, só mais este. Esse é um caso aqui que a gente volta, por quê? Porque aqui a gente está, de certa forma, contornando aquele problema que a gente viu de herança múltipla, né? Então, aqui eu tenho um caso que se assemelha à herança múltipla. E isso talvez te remeta àquele problema que a gente viu do diamante, que é o quê? Eu tenho na interface A um método x, eu tenho na interface B um método x e eu tenho uma classe C que implementa esses dois. Só que a gente não vai ter mais agora aquele problema. Por quê? Porque esses dois métodos aqui, eles são abstratos. Então, tipo assim, eles são secos, eles não têm nada dentro deles. Se você implementar o método x aqui, nota que eles são iguais, tá? A gente vai ver que tem alguns erros depois que podem surgir nesse tipo de abordagem. Aqui, como a gente tem a mesma assinatura, uma única implementação já satisfaz tanto essa exigência quanto essa exigência aqui. Tá? Então, isso daqui também compila. Beleza. Aí a gente pode também criar a relação de herança entre interface. Então, aqui a gente está vendo já um tipo de herança. Eu tenho a minha interface A e eu quero que a minha interface B tenha todos os métodos já definidos na minha interface A. Então, eu posso, nesse caso, utilizar o extends A. E aqui, que pode soar mais diferente ainda, eu posso ter aqui também extends A, vírgula B, aqui nesse caso B não, né? A, vírgula C, vírgula D, vírgula quantas outras interfaces eu quiser, desde que eu só tenha interfaces aqui. Nesse caso, a minha classe C, implementando B, ele vai ficar agora implicitamente obrigado a implementar tanto o x
quanto Y. Por quê? Porque ele está implementando B, B também é A, logo ele puxa tudo que está em A e traz essa obrigação para essa classe concreta que está aqui. Então, aí só reforçando, nesse caso, vale também a herança múltipla, né? Então, extends A, vírgula B, para esse caso, é possível? É possível, né? Ele vai trazer esses dois para essa interface. Se eu tivesse uma classe D que implementa a interface C, ele teria que implementar X, uma classe concreta, X e Y. E aí, trazendo só três curiosidades, acho que essa primeira o livro ainda aborda. As duas seguintes, ele não aborda com muito detalhe, mas eu acho que é interessante, não lembro se cai no exame, mas é bom você saber. Então, a primeira curiosidade é, analisando esse código aqui, você acha que esse código compila ou não? Então, ó, eu tenho uma interface A, que tem um método X abstrato. Tenho a classe B, que implementa A, então logo aqui está o método aqui dentro. E aí eu tenho uma classe C, que ela herda de B, tá? Então existe uma relação de herança aqui com B, e implementa A. Isso daqui compila, na sua opinião? Isso aqui vai compilar. Vai compilar por quê? Porque a nossa classe C, ela estende tudo de B, ou seja, tudo que está aqui, ela vai trazer para si. E aqui a gente tem o quê? Uma redundância. Eu estou dizendo que a classe B implementa A, mas isso o Java já sabia. A classe B não, a classe C implementa A. O Java já sabia. Por quê? Porque C é uma herança de B e B implementa A. Então, implicitamente, isso daqui já está aqui embaixo. Só que, como eu disse, o que abunda não atrapalha, né? Aquilo que está sendo redundante, o Java vai desconsiderar. Ele sabe que aquilo dali já é aquilo, então passa batido por ele. Aqui só um detalhe, a classe C, por ser concreta, não deveria ter de implementar X? Não, não tem de implementar X nesse caso. Por quê? Porque a classe B, que está acima dela, já o fez, já implementou. Mesmo que essa classe B fosse abstrata, nesse caso aqui, C também não teria mais essa obrigação. Por quê? Porque já foi implementada anteriormente. Uma segunda curiosidade aqui. Eu tenho a interface A, beleza? Tenho uma classe B aqui, que tem um método X. A minha interface aqui, nesse caso, também tem um método X. Só que nota que não existe relação entre essas duas. A e B não tem relação na hierarquia. Só que a classe C estende B e implementa A. Nesse caso aqui, a classe C tem que implementar esse X ou não tem? Parece que tem, mas não tem. Como, coincidentemente, a assinatura do método X da classe B é igual à assinatura da interface que você tem que implementar e C já herda a classe B, ele traz esse método para cá também. E aí já anula a necessidade de implementação desse X. Então, esse código aqui compila, por mais estranho que ele pareça. Aí tem mais uma curiosidade que a gente tem de se atentar também, que é isso daqui, ó. Algumas interfaces, devido às regras, na verdade não é nem regra de sobrecarga. Pode ser uma regra de sobrecarga, a gente vai ver daqui a pouco. Mas enfim, devido às regras que a gente tem de nomeação de métodos no Java, algumas interfaces não podem ser combinadas devido aos métodos que elas têm definidas internamente. Eu tenho uma interface A aqui que tem um método X, que tem retorno void. Não recebe nenhum parâmetro. Eu tenho uma interface B que também tem um método X, sem parâmetro, com retorno inteiro. Quero criar uma classe agora aqui, abstrato, só para a gente não ter de implementar esses dois, que implementa tanto A quanto B. Isso daqui não vai compilar. Isso daqui não vai compilar por quê? Imagina que eu vou tirar esse abstrato daqui, vou transformar essa classe C em concreta. Consequentemente, eu teria que implementar tudo que está aqui abstrato e tudo que está aqui abstrato. Esse método seria um public void x, com algum conteúdo, e esse daqui seria um public int x, abre e fecha chaves. A gente viu que para dois métodos de mesmo nome existirem dentro de uma mesma classe, ou por meio da herança, para haver uma sobrecarga, obrigatoriamente a lista de argumentos tem de ser diferentes. E aqui a lista de argumentos é exatamente igual. Só que o tipo de retorno é diferente. Então aqui o Java não vai permitir que a gente compile essa classe. Então, logo, essa classe não pode implementar A e B. Então, a gente não pode mesclar essas duas classes, essas duas interfaces, numa mesma classe.